Porque aqueles que são chamados para um propósito mais elevado frequentemente enfrentam as batalhas mais profundas com a luxúria. É uma batalha silenciosa, pouco falada, mas mais comum do que imaginamos. E os motivos por trás são tão profundos quanto chocantes. Se essa batalha silenciosa tem te sobrecarregado, saiba que você não está sozinho. A Bíblia oferece explicações espirituais para isso. Vamos desvendar os mistérios por trás dessa batalha silenciosa. Em toda a Bíblia, vemos que mesmo os mais escolhidos por Deus passaram por fortes tentações. Por exemplo, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado ao desejar e se envolver com Batseba. Sansão, por sua vez, foi chamado por Deus e era conhecido por sua força extraordinária, mas mostrou-se vulnerável diante de Dalila. Mesmo hoje, os escolhidos de Deus não estão isentos dessa luta. Mas por quê? Porque a luxúria atinge justamente aqueles que foram separados para algo grandioso. Não é apenas uma questão de fraqueza humana, é uma batalha espiritual, e o inimigo conhece bem seus alvos. A Bíblia deixa claro que a guerra espiritual é real. Efésios 6:12 diz: "Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes." A luxúria não é apenas uma tentação física, é um ataque espiritual direcionado àqueles com um chamado divino. O inimigo sabe que, se puder corromper a pureza de um escolhido, ele pode dificultar o propósito de Deus para a sua vida. Mas por que essa luta é tão intensa? Há 5 razões chocantes. Primeiro, a sensibilidade espiritual torna a tentação mais forte. Ser espiritualmente dotado, geralmente, significa ter uma consciência mais aguçada, não apenas da presença de Deus, mas também das táticas do inimigo. A luxúria é uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para distrair e enfraquecer aqueles com chamados divinos. Os escolhidos frequentemente experimentam tentações mais intensas, porque o inimigo sabe que, se conseguir prendê-los na luxúria, pode retardar ou até desviar seu crescimento espiritual. Segundo, o isolamento leva a batalhas ocultas. Os escolhidos muitas vezes são separados, caminhando por um caminho que poucos conseguem entender. Embora essa solidão possa ser uma bênção, ela também cria uma vulnerabilidade perigosa. Sem responsabilidade sólida ou conexões espirituais profundas, a luxúria se torna uma luta privada. O segredo dessa batalha a torna mais difícil de superar, levando muitos escolhidos a sofrerem em silêncio. Terceiro, um chamado elevado atrai ataques maiores. Quanto maior o chamado, mais forte a guerra. A luxúria não é apenas uma luta humana natural. É um ataque espiritual projetado para manter os escolhidos distraídos, drenados e afastados de Deus. Muitos grandes líderes, profetas e guerreiros espirituais caíram porque subestimaram o poder dessa batalha. O inimigo usa a luxúria como uma armadilha constante, sabendo que até os guerreiros mais fortes podem ser derrubados por sua própria carne. Quarto, feridas emocionais criam portas abertas. Muitos escolhidos carregam feridas emocionais profundas, rejeição, abandono, mágoas do passado. Essas cicatrizes não curadas podem se tornar portas abertas para a luxúria. Quando uma pessoa está emocionalmente vulnerável, o inimigo oferece a luxúria como um falso conforto, uma conexão falsa para preencher o vazio. Sem cura interior, a luxúria se torna um mecanismo de enfrentamento, criando um ciclo de pecado e vergonha que é difícil de quebrar. Quinto, dons espirituais fortes vêm com uma carne fraca. Muitos escolhidos possuem dons espirituais poderosos, mas ainda são humanos. A carne continua sendo fraca, e sem disciplina espiritual consistente, oração, jejum e renovação da mente, a batalha contra a luxúria se intensifica. Quanto maior a unção, maior a necessidade de autocontrole. Sem fortalecer ativamente seu espírito, os escolhidos podem facilmente se encontrar caindo em padrões de pensamentos
e ações lascivos. A luxúria é uma batalha que muitos escolhidos enfrentam em segredo, mas a vitória é possível. Com disciplina espiritual, responsabilidade e cura, eles podem superar essa luta e continuar caminhando em seu propósito divino. O objetivo do inimigo é mantê-los presos, mas o poder de Deus é sempre maior. A pergunta é: eles lutarão ou cairão?